Fala aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente consegue subir uma máquina lá na DigitalOcean, né, que é um cloud provider bem interessante, principalmente para previsibilidade de pagamento, né? Geralmente os cloud providers eles te cobram as you go, então muitas coisas que a gente precisa, a gente não sabe muito bem como vai ser cobrado e tudo mais. Aqui é para um projeto pequeno, médio e até grande, e a gente consegue ter uma previsibilidade. Dificilmente os grandes cloud providers vão perder em preço para esses daqui, mas nesse daqui a gente consegue fechar de uma forma mais prática com o nosso cliente, porque a gente consegue dizer o quanto a gente precisa de budget para poder gastar. Essa daqui é a página inicial, né, digitalocean.com. Ele é um cloud provider bem interessante para projetos diversos, né? Aqui a gente tem a parte de pricing, onde ele explica mais ou menos quanto ele cobra por cada serviço, né? Kubernetes, Droplets, que são as instâncias de VM deles, né? Aí você tem EVM, VPC, toda a parte de rede que você precisa ter para poder fazer ele conversar com a internet ou não, disponibilizar isso de maneira pública. O App Platform, que é como se fosse um Heroku da vida, né? É um ambiente de Platform as a Service, né? Ele não chega a ser o Infrastructure as a Service. Aí a gente tem aqui os Functions, que aí são instâncias serverless, né? E é como se fosse o Azure Functions, o Lambda Functions e o análogo da Google, que agora eu não lembro o nome. Tem aqui bancos de dados autogerenciados, o Spaces, que é a parte de storage, né? Então a gente pode ter block storage, a gente pode ter discos, enfim, tem bastante coisa aqui interessante. Aí tem load balancing, volumes. Nós temos o Spaces, que é como se fosse a instância de um EC3 da vida, né? Object Storage. Aqui nós temos o volume, que é como se fosse o EBS lá na Amazon, né? Fazendo analogia ao principal cloud provider, né? É aqui o load balancer, um registry como se fosse o ECR, né, da Amazon, para a gente poder registrar os nossos containers e tudo mais. Se a gente for usar Kubernetes, alguma coisa a gente quiser ter o nosso próprio servidor de containers aqui, né? Beleza, então a gente tem tudo isso. O que a gente vai subir hoje é um Droplet, que é uma máquina simples, né? Uma VM. A gente consegue aqui ver os preços de maneira rápida e fácil. A gente tem aqui baseado na CPU, né? Então a gente tem o Regular, que ele não especifica a CPU, e tem CPU Intel ou AMD. Eu não consigo pensar em uma aplicação que se beneficie somente de um ou de outro, mas muito provavelmente devem ter aplicações. Então, se você quiser Intel, você pode clicar aqui, AMD aqui, né? Os preços são bem próximos. E aí tudo depende do que vocês vão preferir. CPU Optimized. E o que isso quer dizer? Isso daqui quer dizer que se a gente precisar de autoprocessamento na parte de CPU, né, se os tiros de processamento, o CPU bound, for algo prioritário, a gente vai escolher esse cara aqui, esse daqui que é o que geralmente a gente escolhe, que é o General Purpose. Ele é balanceado, né, é uma máquina normal. Esse daqui é o Memory Optimized e traz pra gente aí otimizações na parte de memória. Então, se a gente for subir um servidor de caching, um Redis, alguma coisa que trabalhe muito com memória, esses caras aqui vão ser os recomendados. O Storage Optimized. Esse Storage Optimized aqui, ele é baseado em storage, como o próprio nome diz, né? Bem autoexplicativo. Então, se a gente for precisar de uma grande quantidade de IOPS, esse cara aqui é o recomendado. E aí a gente tem aqui backup, droplet snapshots, que eu vou mostrar para vocês também como configurar, é super simples. É basicamente uma flag, esse cara. E beleza, aqui ele tem tem o FAQ, né? E vamos lá. Eu já estou aqui logado na minha conta. Quando a gente loga, ele vai pedir para você cadastrar um projeto. Quando a gente cadastra esse projeto, a gente vai entrar nesse dashboard aqui.
E é só a gente clicar em Create e selecionar o serviço que a gente quer criar. Eu quero criar um Droplet. Eu vou dizer onde eu quero que essa instância esteja. Por que é interessante isso daqui? Cara, redundância geográfica. Não só redundância geográfica, mas se a gente quiser trabalhar com latências menores e tudo mais, se uma parte do nosso serviço vai ser servida para outro continente, tipo Oceania, a gente pode colocar em Sydney, a Ásia a gente pode colocar em Bangalore. Se a gente vai usar alguma coisa que fique na Europa, então a gente pode botar em Frankfurt, Amsterdã, Londres, Singapura. E se a gente quiser aqui também colocar mais longe possível da gente, não sei por que isso daqui, porque isso seria necessário, mas a gente pode escolher. Então a gente pode colocar para desastres naturais, a gente aqui tem uma responsabilidade compartilhada, então é sempre bom pensar em mais de uma região para poder manter os serviços, principalmente se forem críticos, beleza? Então aqui eu selecionei, eu tenho uma zona aqui, que é São Francisco, eu tenho 3 data centers em São Francisco, eu estou escolhendo o data center 3, eu não escolhi na verdade, ele que escolheu, mas eu vou deixar assim. Aqui ó, ele até avisa, para poder evitar problemas de latência, selecione o mais perto daqui, né? O mais perto daqui eu estou no Rio de Janeiro, de repente seria Nova York, não sei, vou deixar o de São Francisco, para mim não vai ter muito problema não, porque é basicamente para a gente entender, né? Aqui ele está dizendo que a gente vai criar uma VPC, né? O que quer dizer VPC? Virtual Private Cloud Network. Esse cara aqui ele vai criar uma rede só para mim, né? Então eu posso ter várias redes virtuais e colocá-las para se comunicarem, não se comunicarem. Uma rede só para banco de dados, outra rede para acesso para acesso de sistemas, enfim, a gente pode organizar de várias maneiras aqui. Eu vou deixar ele criar aqui normalmente. Se eu tivesse outros servidores aqui quisesse fazer um cluster de banco de dados ou alguma coisa do gênero, eu teria que selecionar a mesma VPC para que ele estivesse na mesma rede, beleza? Então a gente mantém isso daqui como default. Aí aqui eu posso escolher a imagem que eu vou subir, então aqui eu seleciono o sistema operacional que eu quero, então tem o Rock Linux, Alma Linux, CentOS, se eu não me engano foi descontinuado, Debian, Fedora e Ubuntu. Aqui eu tenho o Marketplace, esse daqui eles vão me dar várias soluções. Se a gente clicar aqui, eles vão dar várias soluções de sistemas operacionais embarcados ou então sistemas operacionais mesmo que foram feitos pelos providers, né, de cada sistema, para a gente poder subir. Então aqui a gente tem o Docker, o WordPress, então aqui é só criar o Droplet e ele vai te dar um manual de como configurar, é super simples. Um LAMP, né, é Linux, Apache, MySQL, PHP. A gente tem o Elasticsearch, a gente tem um OpenVPN, a gente tem um Grafana, Node.js, para Laravel, Apache Kafka. A gente tem aqui bastante coisa interessante. Memcache, que é o serviço de cache, né? Então tem bastante coisa aqui. A gente pode selecionar, o que eu quero aqui? Cara, eu posso procurar aqui de repente um PostgreSQL. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nós temos vários e você pode criar a sua própria imagem e subir para cá, né? A gente pode ver todas as categorias aqui, clicando aqui embaixo. E aí aqui vai ter uma infinidade de serviços que a gente pode utilizar, né? E imagens para vários propósitos diferentes, né? RabbitMQ, MongoDB, enfim, tem bastante coisa aqui. Nginx Ingress Controller. Aqui. Voltando para cá, aí aqui a gente pode também subir, né? A gente pode voltar backups que nós tenhamos. Então, aqui tem para vocês vai aparecer aí borrado, mas a gente tem aqui, eu tenho vários backups que são de outros projetos que eu tenho aqui nessa cloud. Aqui custom images, a gente pode subir imagens que foram exportadas do VMware, do Proxmox,
do VirtualBox para cá, então a gente pode migrar de maneira relativamente tranquila. Mas vamos lá, eu vou selecionar aqui um OS, vou colocar o Ubuntu. Aqui ele tem várias versões, eu vou manter a última versão que ele tem aqui. Vou colocar um Basic, colocar Regular, eu não quero especificar o CPU dele. Vou dizer para esse cara aqui que eu quero o mais barato, que é $4 por mês, ou então 0,006 a hora, né? Tranquilo, eu vou ficar com um volume que ele já traz aqui, né? Que é o SSD dele mesmo, mas se eu quiser eu posso adicionar o volume aqui. Vou selecionar aqui a minha chave privada, né? Aí aqui eu vou adicionar monitoramento para poder ver direto no dashboard da DigitalOcean esse cara aqui. Então eu vou conseguir ver diretamente ele, já vou mostrar para vocês. Se ele vai para produção, eu habilitaria isso daqui e a gente ter o backups dele, então backups dessa máquina, então ele vai tirar snapshot semanalmente. E aqui, se a gente fosse usar um banco de dados gerenciado, se você quiser abrir já uma dinâmica de eu tenho um app, vou instalar um app aqui, vou ter um banco de dados gerenciado do outro lado e a gente não vai precisar se preocupar com como a gente vai configurar o cache, se está otimizado, se não está, tudo isso daqui ele vai fazer out of the box. Beleza, aí aqui ele vai perguntar, ele vai pedir os detalhes finais, a quantidade de droplets, eu vou subir só um. Eu quero colocar o hostname de test low level guy. Ele tem que ser assim todo, porque provavelmente vai ser esse cara aqui que ele vai colocar como nome do host. Né? Então beleza, selecionei minha chave, fiz tudo que eu precisava fazer, beleza. Aí a gente vai dar um create droplet, beleza. Ele vai começar a criar esse cara, né? Aqui a gente já consegue ver o private IP. Esse private IP aqui é o IP que a gente acessa por dentro da VPC. E esse outro IP aqui é o IP público que ele pega. Esse IP aqui a gente consegue acessar e expor uma aplicação? Sim, a gente consegue fazer isso, mas ele vai rotacionar de tempos em tempos. O que eu recomendo é que vocês peguem um IP estático. Pronto, ele subiu. A gente consegue ver que está verdinho aqui, então ele está ativo. A gente clicando aqui, pronto, beleza. A gente tem aqui a nossa máquina. Aquela parte do monitoramento é justamente essa parte aqui. E a gente pode instalar mais coisas, se vocês seguirem o tutorial que tem aqui nesse link. Ele instala um agente da DigitalOcean. É bem simples, só gerar vou dar um curl e vou dar uns install aqui da vida. E aí a gente consegue ver tudo bonitinho. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo configurando isso daqui, ou então até mostro para vocês como usar ferramentas de métricas, né, análogas do próprio Linux, se vocês acharem interessante. Aí beleza, a gente está vendo aqui, eu posso desligar a máquina clicando aqui em cima. Eu posso acessar essa máquina por esse endereço de IP. Então, se eu quiser, eu posso acessar aqui via terminal. Eita, não. Não quero atualizar nada agora não. Se eu quiser acessar, primeiro eu consigo pingar essa máquina. Então quer dizer que esse IP está acessível. Eu consigo dar um SSH root, porque quando a gente configura lá o certificado, a gente já está comunicando de maneira criptografada, então eu vou acessar como root. Uma das primeiras coisas que eu aconselho vocês é desabilitar o acesso de root, tá? Só usuários não root, né? não super usuários que devem acessar o SSH, porque com o acesso de root você consegue não saber que usuário acessou aquilo, se todos só tiverem acesso de root. Então, se você utilizar o sudo, um sudo da vida, a gente consegue saber e trigar qual foi o usuário que executou aquele determinado comando, né? Então, vamos lá. Aí aqui, coloco meu endereço de IP. Ele vai falar aqui para poder fazer o fingerprint, para mim tranquilo. Eu coloco aqui minha senha que configurei lá anteriormente e beleza.
eu já estou com acesso à minha máquina virtual, né? Deixa até eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou fazer de novo. Então aqui eu consigo, através do SSH, fazer esse acesso. Beleza, ele vai perguntar sobre fingerprint. E eu vou... Ah, tá. Aqui ele já perguntou. Agora eu só preciso colocar a senha e acabou. Com isso daqui eu consigo já fazer o que eu preciso fazer. The get update. apt up. A gente faz isso daí, né? A gente sempre começa assim. Beleza. Ele vai atualizar todos os pacotes. E a gente já tem uma máquina lá na DigitalOcean. Do jeito que está aqui, a gente já pode utilizar para bastante coisa. Mas eu recomendo a gente tomar determinados cuidados, né? A gente precisa tomar alguns cuidados com máquinas expostas para a internet, porque sempre tem algum cara esperto tentando fazer com que os nossos serviços parem, ou então cobrar resgate de alguma coisa. Então, o que eu aconselho aqui é a gente tirar acesso de root logo depois disso, configurar... ele vai pedir para... beleza, é porque é o servidor, o OpenSSH. Então, tirar as senhas de root, colocar redes, de preferência, redes pontuais para acessos que requerem um determinado tipo de privilégio. Então, SSH, cara, tenta fazer só via VPN, ou então de IP específicos. A gente consegue utilizar isso daqui dentro desse cara aqui, ó, na parte de networking. A gente tem a parte de segurança, então a gente pode primeiro colocar um IP reservado para a gente ter um IP estático, né? A gente tem aqui a parte de firewall, então a gente pode configurar um firewall para que a gente bloqueie algumas portas, aceite outras, tirar tráfego ICMP, o que é bem interessante, tá? Para um começo de segurança. Tentar manter o firewall do Ubuntu habilitado. De repente, se for realmente para produção e você for colocar uma aplicação, tenha um AF na frente desse cara, um Web Application Firewall, um proxy reverso, alguma coisa do gênero que impeça que os caras acessem serviços que não deveriam, beleza? Então, beleza. Se a gente quiser habilitar o IP reservado, ele vai cobrar uma pequena taxa. É só a gente habilitar aqui. E uma coisa muito importante é, quando a gente matar, se em algum momento a gente for apagar essa máquina, esse cara vai continuar ativo e vai continuar gerando cobrança. Então, a gente tem que apagar o IP também, beleza? A gente pode ver mais o que aqui, que é interessante. Aqui é onde os backups eles ficam listados. Se eu quiser não acessar via SSH, porque, enfim, eu estou num computador onde só tem acesso web e tudo mais, a gente pode acessar o console por aqui. Não é a melhor das experiências do mundo, mas funciona. De vez em quando a gente está no desespero, vai. Beleza. Vai rodar aqui. Conectado, então a gente já consegue acessar o nosso terminal online, beleza? E é isso, pessoal.